pastor está em pecado, a igreja pode ser abençoada? A igreja pode ser espiritualmente viva, né? Tendo uma liderança comprometida com o pecado? Esse é o tema do nosso debate dessa manhã. Eu sou o pastor César Cavalcante. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vai chegando aí, você que está acompanhando ao vivo pela rádio musical, aumenta o volume do rádio no carro, no ônibus, na condução, na oficina, aumenta aí o volume, que é sobre esse assunto que nós trataremos essa manhã. Na técnica do programa está aqui o Rafael Inocêncio, e você pode participar com a gente pelo 0 operadora 11 9 8484 9988, 011 9 8484 9988. Se o pastor está em pecado, a igreja pode ser abençoada? Você que está acompanhando pela internet, ao vivo ou depois, o ao vivo é no dia 17 de julho de 2024. Mas para você que está assistindo depois, tá tudo bem, o conteúdo é o mesmo, vai te ajudar bastante, aí vai tirar um pouco das suas dúvidas, né? E eu vou pedir a você que já chegue nesse conteúdo, dando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, porque conteúdo assim não é só hoje não, é de segunda a sexta-feira, conteúdo de alto valor, de alta qualidade, para te ajudar na sua compreensão. Para debater esse tema, temos aqui dois amigos que nossa produção selecionou para trabalhar essa questão. O evangelista Johnny Kruski, ele é da Igreja Metodista Wesleyana em Itaquera. Não é a primeira vez que está com a gente, tem várias formações, pós-graduando em comunicação digital, gestão estratégica e marketing, tem formação em teologia pela FTB, autor do livro Apocalipse em ordem cronológica, tá aí, e também já participou aqui, pelo menos que eu me lembro, de 2 ou 3 debates, alguma coisa assim. Só com o pastor Carlos 3 vezes. Mas depois mais 2. Tem, acho que você trabalha só com ele? Você vem só com ele? Só com ele. Entendi. Não, mas tem mais 2 ainda. Entendi. Tem a quinta vez. Então tá bom. Bem-vindo, Johnny. Muito Obrigado. Bom te ver aqui mais uma vez, meu irmão. Bom dia, paz do Senhor a todos. Sempre é um grande prazer estar aqui debatendo temas bíblicos, teológicos, que venha trazer esclarecimento, venha trazer pensamento para que possamos crescer na fé. Hein? Com a gente aqui, então, o pastor Carlos Wagner, da Igreja Evangélica Sal e Luz, é mestrado pela Faculdade Mackenzie, foi muitos anos líder do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus também. Muito bem-vindo aqui à nossa mesa de debates mais uma vez, meu irmão. Obrigado, pastor César, pastor Johnny. Como o senhor falou, nós já estamos acostumados a debater, né? Eu queria também aproveitar para saudar um irmão lá em Taboão da Serra, que é muito fã seu, o César. É o pastor Cláudio Honor, conhecido lá como Funil, né? Legal. Ele fala, olha... O apelido dele é Funil? Ele é funileiro, né? Vira funil. Funil. E ele te escuta todo dia. Falou, quando você for na rádio, manda um abraço pra mim, fala pastor César, que eu escuto ele todo santo dia. Eu falei, pessoal da oficina, levanta o volume aí. É ele, então tá aí Funil. Um abração pra você. Glória a Deus. Vamos lá. Johnny, comecei contigo, como você é pós, vamos começar ao contrário aqui. O pré vai falar depois, o pós vai falar primeiro. Perseguição, isso aí, João. Apesar do tema não ser escatológico. Exatamente, né? Mas aí eu tenho que usar sempre aqui para beliscar um pouquinho aqui a questão. Se o pastor está em pecado, a igreja sofre, tipo assim, ela pode ser abençoada normalmente ou não, na sua opinião? Primeiro é bom te pontuar alguns detalhes, né? Quando a gente está falando de pastor, a gente entende que tem outros pastores, às vezes que são co-pastores, que estão ali junto, mas a gente está pensando aqui na visão do pastor líder, né? Pode ser o pastor, pode ser o apóstolo, pode ser o bispo, aquele que está na frente da igreja, né? E pensando nessa situação, nesse cargo de liderança, podemos falar também que todos, independente da liderança, ou membro, ou quem está chegando, todos pecam, né? Então, se a gente for considerar que o pastor pecou e não pode abençoar, então todos têm um pecado. Então a gente vai considerar aí que seriam pecados mais graves, né? Pecados de morte, pecados mais pesados em relação, vamos falar assim, adultério, roubo, abuso, coisas mais pesadas, né? Porque pecados todos nós temos, né? E a bênção, também é difícil às vezes se classificar o que é a bênção, né? Então, pra gente entender, pelo menos para entrar na pauta do assunto, né? Vamos pensar nas graças de Deus, cura, vitórias que a igreja pode receber, a prosperidade, o perdão, a salvação. Ou seja, a minha resposta
é sim, mesmo que o pastor, o líder da igreja, esteja em pecado, vou até considerar esse pecado também escondido, tá? Porque se a igreja estivesse sabendo do pecado e for condizente com esse pecado, a igreja peca junto, né? Então, se o pastor está lá escondendo e a igreja não sabe, eu não consigo entender por que a igreja que está servindo a Deus, obedecendo a Deus, em fidelidade, não seria abençoada por causa de alguém que está pecando escondido. Então, minha resposta é sim, a igreja não vai deixar de ser abençoada porque alguém ocultamente está pecando. Pastor Carlos. Olha, pastor César, Johnny, amados amigos ouvintes, o tema é um tema complicado, mas meu entendimento, analisando à luz das escrituras, já que o debate envolve questões teológicas, eu não entendo como é possível que uma igreja, sob o ministério de um pastor, de um líder, ela possa gozar de bênçãos, de um envolvimento espiritual saudável, se o seu líder, ele é uma pessoa que não respeita, não honra a divindade, a espiritualidade e a santidade. Tem um texto interessante em 1 Timóteo 4,16, que eu quero usar pastor evangelista Johnny como chave para hoje, em 1 Timóteo 4,16, né? O texto diz assim, pastor César, toma cuidado de ti e cuida da doutrina, porque se tu fizer assim, serás feliz, salvará a ti e também aqueles que ouvem. Logo, entrando no contexto, se ele não cuida da sã doutrina, se ele não cuida da vida dele, ele também pode atrapalhar na salvação dos outros. Se analisarmos o que o texto está dizendo, Paulo está dizendo, se você fizer, legal, se não fizer, não vai acontecer. Então, quando nós analisamos à luz do Antigo Testamento, por exemplo, e também vamos depois avaliar o Novo, nós vemos personagens como Saul, por exemplo, que recebeu o Espírito, que foi ungido por Deus, mas que ao tomar atitudes equivocadas, como em 1 Samuel 13, 1 Samuel 14, quando ele fez o voto lá e tal, ele prejudicou todo o povo. Ele foi o responsável, por exemplo, pela morte de uma boa parte do seu exército por culpa disso. Então, a liderança, que é o texto que eu quero, é o contexto que eu quero tratar hoje, é muito importante que essa liderança esteja sob um temor a Deus, esteja bem espiritualmente. A Bíblia está cheia de textos que a gente vai tratar hoje aqui, e a história está provando que quando tem um bom líder, um homem comprometido com Deus, a obra de Deus cresce. Eu acho que ninguém vai discordar, obviamente, né, que a liderança tem que ser comprometida com Cristo, sim, em santidade, não sei o que e tal, mas tudo bem, mas se não for, na sua opinião, a igreja sofre? A Sim. igreja deixa de ser abençoada? Ela sofre, ela entra em uma defasagem, ela entra em uma descida vertical, porque ela começa a perder a referência, perder as ações de Deus dentro daquela igreja, diminui, porque a liderança perdeu o contato com Deus. É o exemplo dos reis, Jeroboão, como você conhece bem a história, e de outros reis que perderam com Deus a comunhão, destruiu todo o povo de Israel, quase matou Israel. O próprio Davi, em 1 Samuel, acho que não faz memória, o capítulo 28, ele começou a contar o povo para saber se tinha um exército forte, e isso indignou a Deus, e Deus começou a castigar o povo por causa de Davi. Então, não é à toa que quando Paulo faz uma relação de quem vai ser líder, ele faz uma exigência, ou algumas exigências pesadas. Por quê? Porque envolve uma espiritualidade, envolve um comprometimento. O líder pode levantar, mas também pode derrubar. Ok. Pastor Johnny. Neste caso aí eu entendo a comparação aí com reis, né? Com reis em relação a líderes de igreja. Eu entendo que a situação é diferente, tá? No caso, um rei, um presidente, um líder de uma nação, ele representa a nação. Numa guerra mesmo ali, o Saul representava a nação inteira. Então, as consequências daquilo que ele fazia repercutia na nação, no exército dele. E no caso do pastor, de um líder de igreja, ele tem a parte de cuidado com a igreja, administrativa da igreja, mas ele não representa no total a sua igreja.
Ele está ali para administrar, cuidar, pregar, ajudar em toda a obra que tem de liderança, mas não chega a ser representativo ao ponto de falar a igreja é o nome do pastor, a igreja simboliza pelo nome do bispo e apóstolo. Apesar que tem algumas igrejas que até tentam fazer esse tipo de situação, mas eu não entendo que é dessa forma. E sendo assim, o pastor na verdade é mais um indivíduo dentro da igreja. Ele é o pastor, mas na verdade ele é mais uma ovelha, ele é mais um membro. E está ali com a coordenação para fazer o trabalho do Senhor ali, com uma liderança colocada por Deus, dirigida por Deus mesmo, para abençoar também, sim, para trazer a palavra do Senhor. Mas as consequências do que ele vai trazer de pecado, as consequências eu entendo que é para ele. Aquilo que ele errar não vai trazer consequência para a igreja. Claro que como líder, ele vai ser mais cobrado, né? Eu posso ler aqui em Lucas 12, 48, que fala assim, ó, a quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito é confiado, muito mais será pedido, né? Então, aquele que tem cargo de liderança vai ser exigido mais. E, obviamente, que eu não estou aqui defendendo que o pastor pode pecar livremente. Pelo contrário, tanto o membro quanto o pastor, ele tem que ter a vida em santidade e fugir do advogado pecado. Do diabo aí, né? Exatamente, não é meu caso, tá? Mas olha aqui, em Romanos 14, no verso 12, fala assim, ó, assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um, tanto o pastor como o membro, a gente vai prestar conta de si. Então, não entendo como justo, se o pastor está em pecado, outros membros que estão lá junto com ele, a não ser que esteja comungando junto com o pecado dele, daí sim eu concordo que eles sofrerão juntos sim, não terão a bênção de Deus, mas aqueles que não têm nada a ver com o seu pecado, eu não entendo ser justo aqueles... Membro fiel, tá lá, não sabe nada, tá confiando, acreditando que o pastor é sincero, que o pastor é verdadeiro, que o pastor tá vivendo em santidade e ele tá servindo a Deus lá em santidade, o membro, a ovelha do Senhor que tá lá na igreja, fazendo tudo certinho e não ser abençoado por um pastor, às vezes, fajuto, que está enganando o povo pelas costas. Pastor Carlos, o senhor que defende que a igreja não é abençoada nesse contexto, nesse caso, o ofício pastoral não vale? Por exemplo, um casamento que ele faz não vale? Ou uma ordenação ministerial que ele faz não vale? Deixa de valer? Aí é que está a questão, César. Um batismo? Aí é que está a questão. Quando você é um líder, você assume uma responsabilidade. Vamos fazer a seguinte análise. Se Pedro abençoou a igreja primitiva, ele abençoou a igreja, ele foi uma bênção. Ele também poderia ter sido uma maldição. Porque se eu tenho o poder de abençoar, o que é que diz em Tiago capítulo 3, versículo 10? De uma fonte jorrou água amarga ou água doce. Logo, se eu posso fazer o bem... O Tiago também fala que de uma mesma língua sai bênção e maldição. Sai bênção e maldição, isso é verdade. Mas eu posso, como líder, ter sobre mim uma responsabilidade, tá, de impor sobre aquelas pessoas ou de estabelecer sobre aquelas pessoas a bênção de Deus. Quando eu, de alguma forma, não estou mais com a bênção de Deus, aí eu volto à questão de Saul. Quando eu não estou mais... Mas aí não vale, por exemplo, então a pessoa tem que começar a pensar, vixe, agora? Porque o pastor que me batizou depois caiu, e agora? Ou então o pastor que me ordenou ao pastor, então não sou mais pastor? Até vale. Cancela tudo isso? Não, o ofício dele... Eu conheço até situação, pastor, de pessoas que foram curadas milagrosamente, depois descobriram, olha, é terrível, até de imaginar isso, né? Uhum. E depois descobriram que a pessoa estava em pecado. É porque o ofício, vamos colocar da seguinte forma, não quer dizer porque você foi uma pessoa descuidada com algumas coisas, que você não cumpre bem o seu papel, o seu cargo. Porque essas pessoas consideram um cargo, na verdade, não é nem o ofício, né? Ela tem um exercício no seu cargo e as pessoas tentam camuflar, tá, a vida pessoal com o seu cargo. Agora, existe em muitos casos pessoas que não foram abençoadas. O seu casamento, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa vive em adultério, vive em pecado e vai celebrar um casamento, tá? Há o poder de Deus sobre aquele casamento porque há uma aprovação de Deus para o matrimônio. O compromisso de Deus com a palavra, né? Com a palavra. Agora, não há uma bênção, tá? Episcopal, uma bênção matrimonial por parte daquele pastor sobre aquelas pessoas. Até muitas vezes existe um ciclo de maldição, existe condições
que alguns casais sofrem por culpa daquele que ministrou o casamento. Às vezes ele está ministrando o casamento e bate na mulher em casa. Às vezes ele está ministrando o casamento... Mas aí o casal que acabou de casar, sem saber dessa história, eles também, o cara vai começar a bater na mulher? Pode sofrer consequências disso, tá? Porque o seu líder, pastor, o líder tem um poder de influenciar as pessoas. Ele tem um poder de ortogar coisas boas e coisas ruins. É por isso que ser líder não é fácil. Por isso que quando Paulo fala de líder, conforme está lá em 1 Timóteo 3, 2 Timóteo capítulo 2, quando ele fala de líder que tem que andar como ele, fazer como ele está falando que nós representamos algo bom ou algo ruim, pastor. Porque, por isso que nós somos líder. Pastor Johnny. No caso, o pastor falou assim, que o pastor que está em pecado, o líder que está em pecado, ele poderia amaldiçoar também os seus membros por causa disso, né? Pode, com certeza. Mas se a gente for pegar a história, por exemplo, de Balaão, ele estava sendo pago para amaldiçoar o povo de Israel, que estava debaixo da bênção de Deus. E mesmo assim, ele não conseguia amaldiçoar, porque a bênção já estava com quem estava servindo ao Senhor corretamente. Então, por isso, não entendo dessa forma. Ou seja, Mas o senhor entende por que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo? Porque tinha o Moisés. Agora, nos dias de Saul, não tinha o Moisés. Depois apareceu um Davi. Aí envolve a liderança, pastor. Quando a liderança tem poder e autoridade com Deus no meio daquele povo, a probabilidade de ela abençoar é muito maior do que a probabilidade do povo ser amaldiçoado. Agora, se eu não tenho Deus comigo, se eu sou uma pessoa que vivo camuflando a minha vida espiritual, enganando aquelas pessoas, manipulando aquelas pessoas, eu sou um empresário e não um pastor, eu não tenho a probabilidade de abençoar aquelas pessoas. Agora, não quer dizer que aquelas pessoas vão para o inferno, mas que a sua vida vai ficar complicada. Mas eu falo mais, pastor. Faz esse argumento, porque ele acabou virando... Por conta de... assim, por causa de Moisés. Mas se Moisés estivesse ali na sua posição correta diante de Deus, mas o povo estivesse errado, desobedecendo a Deus, as palavras de Balaão ali com maldição viria com você vê cima como do povo e não do Moisés. De um líder grande, né? Você vê que o povo de Israel... Sim, tem influência o líder, mas cada um vai receber conforme a sua obra, conforme... Tanto é que, assim, por exemplo, eu vou ler aqui em Romanos 8:35, ele fala que nada... Moisés, mas é o Balaão, seria, né? Moisés, eu não sei exatamente, eu lembro qual a frase que eu fiz. Tudo bem, mas enfim, o Balaão, só para concluir então, né? O Balaão, ele proferiu palavras de maldição, mas na verdade ele nem conseguiria fazer essa palavra de maldição, porque não só Moisés estava liderando corretamente, mas o povo estava obedecendo Moisés, que era para obedecer a Deus. Então não foi por conta só do Moisés, mas o povo também estava naquele momento, pelo menos, estava andando em obediência. O senhor concorda comigo que todos os grandes líderes de Israel e da igreja que foram comprometidos com Deus trouxeram sucessos para a igreja? Sim, porque o povo seguiu o líder. Tem sentido, com então certeza. O senhor há de convir comigo que se o líder não é uma pessoa temente a Deus e serve de Deus, existe uma contramão aí. Ok, vamos pensar na prática então. O senhor entende que hoje existem igrejas que a gente, ao olho, a gente olha assim, poxa, abençoada, igreja grande, igreja prosperando, muita gente, só que nem sempre o pastor que está lá na frente é um pastor honesto. E não dá para colocar a mão no fogo pela santidade. A gente não tá para julgar aqui, né? Porque a gente nem pode, a gente não tá nessa posição. Não. Mas existem igrejas que, apesar de estarem cheias, de estarem bonitas, tá tudo mais, você fala assim, mas se for ver atrás, pesquisar a vida de pastor, nem sempre está correto. Mas existe pecadinho e pecadão. As escrituras falam disso. Concordo. O apóstolo João fala sobre isso. Até já debatemos esse tema aqui. Agora, esses males aí que você está citando, na hora certa eles explodem. O senhor sabe que muita gente desvia, muita gente perde a fé. Mas quando explode, por exemplo, enquanto está escondido, a igreja é abençoada? Eu não acredito que a bênção de Deus esteja sobre esse tipo de gente. Vamos colocar um pedófilo, vamos colocar um adúltero, como tem acontecido aí, as redes sociais servem hoje para propagar muitos escândalos, né? E tem acontecido aí de pastores que saem do púlpito e vai para um bordel, vai para uma bagunça. Como um camarada desse tem vida com Deus para te abençoar, pastor? Para abençoar você que está me ouvindo. Como? Não tem. A Bíblia é clara, as exigências são reais, as exigências de Paulo, as exigências de Pedro, as exigências do próprio Cristo então, nesse são ponto, reais. Pastor, eu concordo. Ele não tem condição de abençoar.
Não tem. Mas até o momento em que isso está escondido, que não é revelado, que não é denunciado e tudo mais, muitas pessoas estão indo lá sinceramente na igreja e estão sendo abençoadas por Deus e não por ele. Estão indo lá, adorando a Deus, obedecendo ao Senhor e estão sendo abençoados por Deus. Isso acontece. Eu já vi acontecer. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu já vi a pessoa lá instruindo, liderando, fazendo acontecer, os números acontecendo, pessoas falando quanto estão saindo abençoadas e no decorrer do tempo descobriram que a pessoa estava envolvida com um negócio muito feio. Eu nem vou falar o que é, mas ao ponto dele ser preso. Só para vocês terem uma ideia. Vamos colocar a seguinte situação, pastor César. Vou colocar vocês dois nesse contexto. E só para deixar, eu não tô defendendo que deve ficar em pecado. Não tô, tá? Vamos deixar uma coisa clara. Você sabe que tem lá um líder, porque quando uma pessoa não é comprometida com Deus, ela é visível. É visível que ela não é comprometida com Deus. Não, mas tem gente que consegue esconder. Exerce tem gente o que ofício. É tão cara de pau que esconde. Ela exerce bem o ofício, exerce bem um cargo, mas ela não é uma pessoa comprometida com Deus. Vai expulsar um demônio, não consegue expulsar um demônio. Vai orar por alguém, Jesus não responde. É uma pessoa descomprometida. Você aceitaria que esta pessoa tivesse algum tipo de envolvimento com você num contexto espiritual? Eu vou ler um texto... Mas se você sabe, lógico que não. É claro que não. Não, exatamente. Se você sabe. Se você sabe. Se você não sabe. Aí, a inocência, Deus não condena o inocente. Não tem o inocente como culpado. A inocência encobre o que está acontecendo por conta de você. Deus te livra daquele mal. Mas na maioria das vezes, os líderes das igrejas hoje têm cometido agravos diante de Deus e boa parte dos membros sabem. É motivo de fuxico, de fofoca, é motivo de discussões nos bastidores das igrejas, líderes que usam dinheiro da igreja para coisa errada. Junto, né? Os membros estão errados juntos. Ali não é uma bênção, pastor. Não tem bênção naquele ambiente. Não, eu concordo com o senhor. Tem um equívoco, tem um engano. Não, mas quando é revelado, né? Quando a pessoa sabe, quando a comunidade sabe, tudo bem. Aí todo mundo vai concordar com o senhor. Agora, e quando a pessoa não sabe? Quando a pessoa não sabe... Ninguém sabe. A esposa não sabe. Ninguém sabe. Quando a pessoa não sabe, vamos colocar dessa forma. São inocentes. Ainda assim, essas pessoas são influenciadas para o bem ou para o mal. Ainda assim. Porque as pessoas estão hoje com muito medo de serem... Mas um membro fiel vai deixar de ser abençoado por causa desse que está escondendo o pecado dele? Deixar de ser abençoado é como o senhor falou. Em muitos aspectos não, mas em outros sim. Em muitos aspectos não, mas em outros... Por exemplo, em qual aspecto ele não... Às vezes a família dele sofre com isso, ele sofre com isso. Às vezes o ministério dele sofre com isso, porque às vezes a pessoa é um obreiro novo lá na igreja. A vida pessoal dele sofre com isso. Ok. Tá? É assim eu entendo. Às vezes acontece até, pastor, de ter manifestações demoníacas na vida de pessoas por causa disso. Porque, querendo ou não, eles estão abrindo uma brecha para o mal. Estão permitindo que o mal se manifeste. Porque eles não têm autoridade, pastor César. Até dentro da própria família deles, muitas vezes. Se ele não consegue abençoar a própria casa dele, vai abençoar a casa de Deus. Eu vou ler um texto bíblico aqui, que eu até gostaria que não fosse possível isso. Ou seja, um pastor esconder o mal dele lá, o pecado, e conseguir ainda fazer coisas benéficas para a igreja. Olha só, um texto de Jesus, que está em Mateus 7, no verso 15, fala assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, ou seja, bem escondidos, parecendo que estão corretos, estão bem, estão obedecendo a Deus, mas por dentro são lobos devoradores. É assim que diz o texto no verso 15. E no verso 22, continuando o texto, fala assim, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? São essas pessoas que profetizam, que estão pregando na igreja. Será que é verdade? Mas olha só, continuando. Em teu nome não expulsamos demônios. Você falou, puxa, um pastor desse não conseguiria expulsar demônio. Aqui o texto está falando que eles expulsaram demônios. E não realizamos muitos milagres. O verso 22 de Mateus 7 fala dessa forma. Não fizemos milagres. Então pessoas fizeram milagres. Olha só o verso 23. Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Jesus não tinha nada com eles. E continuando, afaste de mim vocês que praticam o mal.
Então, o texto aqui que Jesus falando, ele tá falando de pessoas que praticam o mal, que são lobos vestidos de ovelhas, estão no meio das ovelhas, as ovelhas estão acreditando que ele também é ovelha, ele tá conseguindo profetizar, expulsar demônio e também fazer milagres. Eu gostaria, sinceramente, que isso não fosse possível. Que uma pessoa dessa completamente estivesse desabilitada para isso. Mas se Jesus falou que isso era possível, então a gente tem que ficar bem atento, porque Jesus mesmo falando isso, Lucas repete a mesma coisa no capítulo 6 e 43 em diante. Então é possível isso acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado e mesmo assim a gente saber, não, mais uma vez, não estou apoiando o pecado do pastor para ele continuar pecando, mas a gente saber que mesmo com o pastor em pecado, escondendo ali uma ovelha, um lobo na pele de ovelha, mesmo assim aquele membro fiel, ele não pode deixar de ser abençoado. Em Romanos, aquele texto que eu ia ler lá em Romanos 35, fala que nada nos separará do amor de Cristo. E ali nada separará do amor de Cristo. A partir do 35 e no 39 fala assim, ó: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Cristo. Então nada. Então, mesmo o pecado de que seja quem for, não pode nos separar do amor de Cristo. Pastor Carlos, eu comecei esse bloco com o pastor Johnny e vou terminar contigo nessa sua fala. Pois bem, eu entendo a sua posição e o texto que o senhor leu foi perfeito. Eu gostei. Só que a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, se é assim, não há razão para que tenha um pastor. De certa forma, o senhor está desqualificando a posição de um homem de Deus, de um pastor de Deus. Eu li um texto de Cristo. De certa forma. Então, o cargo pastoral, ele não teria muita importância no que tange as bênçãos celestiais. Até onde eu sei, existe uma hierarquia dentro da igreja. E essa hierarquia é no céu também. O autor aos Hebreus chama Jesus de sumo pastor, e o autor, a 1 Pedro também chama de sumo pastor, 1 Pedro 5. Muito bem. Agora, nós somos os pastores. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 12, que nós somos aperfeiçoadores de santos. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que nós devemos ser, como Cristo, servidores de Deus com temor. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo criou uma regra moral, uma regra ética para os seus líderes, para aqueles que por ele foram outorgados como bispos, como líderes de igreja. Isso está claro em 1 e 2 Timóteo e em Tito. Agora, se, na sua opinião, isso não é muito relevante, logo eu compreendo porque a igreja está no estágio de Laodiceia, que o dia de hoje é o estágio de Laodiceia. Líderes que não têm comprometimento nenhum com Deus, se preocupam em serem coaches, em fazer uma boa imagem no ambiente comercial, social, mas não se preocupam em serem homens de Deus, né? E aí a gente entra em contraste, porque você olha o John Wesley, a gente olha aqui, eu notei alguns personagens aqui, vida de homens que foram grandes exemplos, como Leonard Ravenhill, John Wesley, William Carey, Jonathan Edwards, tá? E muitos outros que fizeram toda a diferença no século XIX, século XX, e estes homens levaram a igreja em outro patamar. Então, não significa muita coisa uma liderança espiritual comprometida com Deus, nesse contexto que o senhor colocou. Não foi isso que eu disse, você está deturpando o que eu falei. Foi o que eu entendi. Então, o líder, ele tem sim uma posição positiva ou negativa na liderança. Agora, quando é positivo, é bênção de Deus. Quando é positivo, Jesus opera através do fulano, através do ciclano. Quando é negativa, aí não tem problema nenhum. Isso não traz nenhum mal. Eu não entendo dessa forma. Se uma fonte joga água doce, ela não pode jorrar água salgada, água amarga. Mas se ela só jorrar água amarga, ela não pode jorrar água doce. Ela é uma fonte que faz mal e não bem. Então, a gente precisa entender que quando o líder, um homem comprometido com Deus, ele traz as bênçãos sobre a igreja. Quando ele não é, ele traz as maldições. Não tem jeito, porque se existe o lado positivo, existe o lado negativo. Bom, eu vou para o intervalo e na volta eu começo novamente com o Johnny e a sua opinião. Lá no Instagram, no @FM Rádio Musical, tem lá essa pergunta no ar, lá nos stories. A enquete, né? A enquete, se o pastor está em pecado, a igreja pode ser abençoada? Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Vou pedir mais uma vez que você dê um like aí no nosso canal e também se inscreva, ativando o sininho das notificações. Se o pastor está em pecado, a igreja pode ser abençoada? Johnny, você acha que o pastor Carlos entendeu errado? Ou ele entendeu certo? Aí você vai defender? Como é que é a história? Entendeu errado, pastor. Não sou a pessoa que acredita que o pastor não tem relevância, que foi a frase que o senhor usou, né? Não, pelo contrário, o pastor ele tem muita relevância, ele é o líder, ele é o guia, ele vai instruir, ele vai direcionar, Sim, o pastor ele tem muita relevância, exatamente por isso que tem o cargo de liderança ali, o pastor, o bispo, o apóstolo, seja qual for, na igreja tem sua denominação, sua forma de nomear, né? Então tem importância sim. O que eu estou falando é dentro do tema, que o tema é bem esse: se o pastor está em pecado, a igreja pode ser abençoada por Deus, e eu estou acrescentando aqui, abençoada por Deus, sim. Claro que o pastor em pecado ele não pode abençoar, mas Deus vai continuar abençoando, porque o que eu entendo é que o líder, o pastor, ele não é o portador da bênção de Deus, ele não é a porta do céu das pessoas que estão servindo a Deus para abençoar as pessoas. O pastor não é. Quem abençoa é Deus. E se a bênção vem de Deus, então a pessoa servindo a Deus corretamente, ele vai receber de Deus e não do pastor. Por mais que seja o pastor santificado ou em pecado, a bênção não vem do pastor, a bênção vem de Deus. Repito, mesmo que o pastor esteja em pecado ou que esteja santificado, que a prioridade é essa, né? O pastor tem que estar em santidade diante de Deus, né? É isso que eu concordo e espero que todos os pastores sejam assim. Amém. Porém, a igreja, as pessoas que estão servindo a Deus não vão deixar de ser abençoadas por isso, porque cada um respondem por si. Eu vou ler aqui em Mateus 18, no verso 6, e fala assim, ó: mas se alguém fizer cair um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria que amarrassem uma pedra de moinho no seu pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Olha só o que Jesus fala, eu concordo com ele. Esse que vai fazer desviar um dos pequeninos, mesmo que seja cargo de liderança ou até mesmo alguém, um membro da igreja. E fala assim, ó, no verso 7: ai do mundo por causa dessas coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Então, esse ai é por meio de quem? Se o pastor, além de estar pecando, está fazendo outros pecar, ele vai responder tanto pelo pecado dele, como ele vai responder por outros que estão caindo por causa dele também. Mas é ele que responde. É ele que responde. O pecado do irmão que pecou também, ele vai responder pelo pecado dele. E até para concluir essa questão, em Mateus 16, no verso 17, fala assim, ó: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Então é de cada um. É o pastor, é o líder, é o membro, seja qual for o cargo que a pessoa tem, ela vai responder por si. Cada um vai responder pelos seus atos, seja bons ou seja maus, tanto em recompensa de galardão como no juízo final. Ok, pastor Muito Carlos. bem. Primeiro, vamos por parte. Primeira coisa, observar. Algumas bênçãos individuais ocorrem num contexto minoritário. Muitos membros de igrejas dependem, sim, da orientação do seu pastor para orar, para conhecer as escrituras, para receber as bênçãos de Deus. O pastor, ele representa tanto a igreja que quando Pedro assumiu a igreja de Jerusalém, capítulo 2, deixa claro isso, versículo 40 em diante, ele abençoava o povo, e o povo era curado, era libertado, era transformado por ele. Até o capítulo 4 a gente vê esses episódios, tá? O líder, ele faz toda a diferença para o bem, mas também faz toda a diferença para o mal. Olha o que diz o texto em Judas, no versículo de número 12. Diz assim, ó: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, porém sem frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. Né? O que Judas está falando aqui, o contexto, são os falsos pastores.
A igreja não sabe que são falsos pastores, tá? Ele deixa alguns sinais aqui para você identificar. Mas nem todo mundo lê as escrituras, pastor Johnny. O senhor falou, o pastor ele é guia. Agora imagine um pastor que ele não consegue conduzir a sua igreja para o caminho da bênção. Então, mas nesse contexto, pastor, eu entendo que o pastor do contexto aí, ele está guiando de maneira errada. Exatamente. Não é que ele está escondendo o pecado. Então, qualquer pessoa que for guiar de maneira errada... vai para o pecado. Exatamente. O que significa hamartia? Não é errar o alvo? É ser guiado no caminho errado. Então, quando você peca, você está sendo orientado, está conduzido por um caminho errado. Você está se conduzindo por um caminho errado ou está sendo orientado para um caminho errado. Então, mas nesse sentido, até o pastor que não está em pecado, se ele guiar pelo caminho errado, tanto ele quanto os outros que o escutarem vão caminhar pelo caminho errado. Mas vai guiar para o pecado também. De qualquer forma, o erro sempre termina no ponto final, o pecado. Não tem outro jeito. Então, quando uma pessoa ela é orientada por um guia, que este guia não é um homem de Deus, uma hora ou outra essa pessoa vai sofrer as consequências. Uma hora ou outra. Eu acho que nossos crentes, aí eu vou falar uma coisa séria agora. Os nossos crentes deveriam ser mais exigentes com a qualidade espiritual de seus guias. Deveriam ser mais exigentes com quem está liderando, com quem está guiando. Se for um lobo, por exemplo... Eu concordo plenamente. Vai conduzir esse crente para o mal, para o pecado, para a iniquidade. Vai conduzir esse crente para maus exemplos. Por sinal, hoje nós estamos carentes de bons referenciais. Por exemplo, heresias. Tal. Heresias, por exemplo, César debate aqui todo dia para combater isso. Tá? Então, as heresias também te levam ao pecado. Tá? Os erros que essas pessoas mas aí cometem. a gente entra no outro assunto, né? Porque, por exemplo, cada um tem o pastor que merece, né? Porque ninguém vai amarrado para a igreja. Então, exatamente. Eu escolhi um pastor ruim, eu tô lá. E a tem pessoa gente que tá não junto. sai, ele sabe o caráter, ele sabe o erro, ele sabe a heresia, ele sabe a falcatrua, ele sabe. O membro sabe. Mas ele tá lá porque ele é líder de não sei o quê, ele tá lá porque ele não sei o quê. Daí eu entendo que sofre junto. Daí sofre junto. Agora, não... É conivente com o pecado do outro. Agora eu te peca pergunto, junto. está abençoando essa pessoa? Não, nesse caso que está esclarecido, não. Maioritariamente, a maioria dos membros precisa de um guia, pastor. Minoritariamente, alguns conseguem ter independência espiritual. Outros vivem na dependência tão grande de uma liderança que um probleminha no dia já liga para o pastor, às vezes perturba o pastor o dia todo. Pastor sobre isso, pastor sobre aquilo. Agora ele tem um líder que não consegue abençoá-lo, que não consegue conduzi-lo, porque Jesus nos colocou aqui para conduzir as pessoas. O senhor falou isso, nós somos guia. Agora, se eu sou um mau guia, se eu sou um mau instrutor, não tem como abençoar, porque essa pessoa vai pecar, vai errar, e eu sou responsável por isso. Afinal de contas, é o que está escrito em Hebreus capítulo 13, 17. Eu sou responsável por isso. Agora, tem gente debaixo de maldição, tem gente tendo problemas seríssimos na vida, porque o seu líder disfarça que é uma pessoa boa, disfarça que é um homem de Deus, é um lobo transvestido de ovelha, como o senhor já falou. E como uma pessoa dessa vai ser abençoada, se ela mesma não sabe buscar Deus? Pastor Johnny. Em um ponto que o senhor falou, eu discordo, que é o quê? Mesmo o pastor, que é exatamente o tema, né? Mesmo o pastor estando em erro, a pessoa vai ser amaldiçoada por causa só disso? Não. Só por causa que o pastor só tá em existe erro. igreja Não. por causa do pastor. Se ele está sendo guiado pelos próprios erros do pastor, sim. Mas se aquele membro que está lá, repito, ele está sendo fiel a Deus, ele não vai ser amaldiçoado porque a bênção vem de Deus e não do pastor. Então, o pastor não tem esse poder. A bênção vem de Deus. O senhor concorda comigo, desculpa lhe cortar, mas o senhor concorda comigo que se eu penso dessa forma, eu não estou preocupado com quem está me pastoreando? Não, deveríamos se preocupar sim. Eu não concordo. Eu me preocupo, inclusive, com isso. Todos devem se preocupar com isso, tá? Mas o ponto que eu estou falando é o quê? O membro, ele não pode ficar preocupado. Puxa, se o pastor lá está em pecado, assim, eu vou deixar de receber minha bênção. Nisso, todo mundo concorda. Tipo assim, o João tá sendo pastoreado por um pastor nó cego lá, que, sei lá, faz qualquer coisa Judas da errada. vida. É um Judas. E aí o João sabe e continua. Não, ninguém concorda. A Bíblia não concorda, ele não concorda, ninguém concorda. Né? Embora isso também aconteça. Como eu falei agora há pouco, Frequentemente. tem gente que sabe e continua, né? Por conta de várias questões envolvidas. Então, nesse caso aí, a pessoa não tem condição. Ela está, inclusive, sendo conivente, né, com essa situação. Não vai ser abençoada. Não vai ser abençoada. Agora, se a pessoa não tem a mínima noção, ela está lá com sinceridade, com seriedade, dando dízimo, dando oferta, louvando a Deus. Tem porque Deus não abençoa. Pregando, trabalhando. Ela não podia ser abençoada ali, pastor Carlos? Até aí eu concordo.
Mas é a minoritária. Então, mas esse é o ponto É as minorias. tema. Esse é o ponto São do tema. minorias. Agora, se você levar num contexto geral, quando você analisa no contexto geral, as pessoas são mais amaldiçoadas do que abençoadas. Olha só. Quando tem um líder ruim, essas pessoas são mais amaldiçoadas do que abençoadas, que é o ponto também de hoje aqui, tá? Se uma minoria tem uma independência espiritual, pastor Johnny, uma minoria. Se o senhor sabe, o pastor César, nós somos aqui todos pastores, que a maioria das pessoas dependem de um guia, de um orientador, de uma pessoa que lhe conduz. Agora, se essa pessoa não é bênção, as escrituras deixam claro isso. Não é à toa que Paulo exigiu tamanha ética para o líder. Se nós fôssemos usar a régua de Paulo, a maioria dos que estão por aí como pastor não seriam pastores. Nós fôssemos usar a régua de Paulo, a maioria dos líderes não seriam nem líderes. Agora, o que nós temos hoje, para me concluir, pessoas que não querem abrir mão dos seus cargos, não querem abrir mão do seu poder, às vezes é presidente de ministério, vive em adultério, vive em pecado, vive atribulando a igreja dele, tá? Mas essas pessoas não querem abrir mão do seu poder porque a posição deles é agradável, confortável, lhe dá dinheiro, mas espiritualmente não está fazendo bem à igreja, pastor. A igreja não está sendo abençoada por essa pessoa. Não adianta. Agora existe uma minoria que ora, que vai no monte, que tenta se revestir, que busca a Deus, porque as escrituras, além de falar de líderes, fala de minorias também, que oram e buscam a Deus, que consegue se livrar desse tipo de situação. No meu caso, até falar, pastor, me chamam de pastor, mas não sou pastor ordenado, tá? Desculpa, eu te consagrei aqui sem querer. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 15. Ele fala assim, ó: é verdade que alguns pregam Cristo, estão pregando Cristo por inveja e rivalidade. Olha só. Mas outros o fazem de boa vontade. No verso 17 fala assim, ó: Aqueles pregam Cristo por ambição, egoísmo, sem sinceridade. Tem pessoas pregando a Cristo, desde a época de Paulo lá já tinha isso. Verdade. Sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. E o verso 18, olha só o que Paulo conclui no verso 18. Mas quem importa? Olha só. O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo seja pregado. E por isso me alegro e falo continuamente em alegrar-me. Olha só, eu gostaria que não fosse essa a verdade. Que todos estivessem pregando o evangelho, estivessem de forma sincera, em santidade. Mas faça o contexto para mim, faça a interpretação para mim, a exegese desse texto, por favor, para as pessoas não entenderem mal. No caso aí, Paulo ele estava preso, né? E tinham pessoas que estavam pregando meio com rivalidade aquilo que Paulo pregava. Então, existe pessoas que estão pregando por status. Com índole ruim, né? Isso. Então, vamos pensar nos dias de hoje. Tem gente pregando por status, por ter um cargo, por ter uma igreja, quase uma empresa. Sim. Tem. E não é por amor a Cristo. Por salário, então, existe. Bom, infelizmente nosso tempo é curto, então eu vou deixar as considerações finais. Rafa, solta aí. E aí cada um tem 1 minuto e meio para terminar. Vai. Considerações finais. Debates. O tempo voa, né? E aí a gente não consegue atender todos. Então eu ia voltando com o pastor Carlos. Pastor Carlos, suas considerações finais, 1 minuto, 1 minuto e meio. Amém. Primeiro, eu acho que o texto que o pastor Johnny citou, ele não é soteriológico. Ele tem mais a ver com a proclamação do evangelho, com a anunciação de Cristo às pessoas. Não envolve a salvação aqui, tá? No meu ponto de vista. Talvez eu esteja interpretando equivocadamente. Segundo, eu entendo que existem muitas pessoas atribuladas porque estão debaixo de lideranças atribuladas. Muitas pessoas até mesmo sofrendo porque estão nas mãos de líderes que as fazem sofrer, tá? Eu entendo em muitos aspectos. Mas o tempo é muito curto, não dá para tratar em detalhes, né? E o que nos resta é agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado e pela oportunidade de debater esse tema tão importante. Mais uma vez, com o evangelista Johnny Krusk. Eu treinei bastante para aprender o seu sobrenome. É russo? Isso aqui é ucraniano. Ucraniano, que legal.
Então, mais uma vez, só agradeço, né, a todos, pastor evangelista Johnny, muito educado. Pastor Carlos, quem quiser te encontrar ou encontrar a igreja, como é que faz? Nós estamos ali na rua São Paulo, no Jardim São Salvador, em Taboão da Serra, e nas redes sociais me acham no @carloswbonfim ou também na @saleluz.igreja. A nossa igreja fica ali, então, em Taboão da Serra. Igreja Evangélica Sal e Luz. Maravilha. Pastor Johnny, somente evangelista, né? Até eu tô te chamando de pastor. Exatamente. Vai. Somente para concluir aí, às vezes a pessoa fica preocupada, né? Puxa, e se o pastor, então, na minha igreja está escondendo o pecado, então eu não vou ser abençoado aqui. Em qual igreja que eu vou, né? A bênção vem de Deus, a bênção vem do Senhor. Bom seria que todos os pastores estivessem vivendo em santidade, longe do pecado, esse é o meu desejo. E aqueles que estão em pecado, que estão escondendo seus pecados, ou seja, mesmo que seja revelado, vão se ver com Deus, vão pagar diante de Deus. Cada um vai pagar conforme o seu próprio erro. E a igreja vai ser abençoada, as pessoas, os membros, serão abençoados conforme a sua dedicação e fidelidade a Deus. Essa é a minha conclusão e quero agradecer mais uma vez por estar aqui na Rádio Musical, que é uma rádio do meu coração, aí, um programa de debates mais ainda. Vocês podem me encontrar aí no canal Desembaralhando o Futuro, lá no YouTube, onde eu falo de escatologia pós-tribulacionista. Tem vídeos lá que eu falo bastante sobre as profecias de forma simples, clara. E para compor também o conteúdo escatológico, tem o livro Apocalipse em ordem cronológica, que é meu livro, que eu faço aí um apanhado de todas as profecias bíblicas do Apocalipse e de vários outros textos bíblicos e procuro ali colocar na ordem cronológica e assim fica muito mais fácil de você entender as profecias bíblicas. E também tem meu Instagram, que é Desembaralhando o Futuro, e meu Instagram pessoal também, que é Johnny_OJP. Maravilha, maravilha. Bom, eu agradeço aos dois convidados de hoje e você que está ouvindo a gente, continua com a gente, às 14 horas a gente volta, vem aí agora para quem está na rádio, o apóstolo Rodrigo Salgado. Eu volto às 14, depois o pastor Paulo Lutero de Mello, são dois amigos queridos, e eu volto às 14 horas com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.